Vamos trazer outras informações também. Queria abordar, Mariana, sobre a situação da morte dessa americana, né? A gente vê aí essas ações de Donald Trump. Queria aproveitar esse assunto também. Queria primeiro que você trouxesse a informação do que aconteceu nos Estados Unidos, nessa morte dessa americana, da situação como aconteceu e o impacto que isso tem, inclusive, na política de Trump, que também pode ser assunto aqui com o embaixador. Vai lá, Mari. Pois é, Fabiola, foi durante uma operação do ICE, que é o órgão de repressão, de fiscalização de imigração nos Estados Unidos, em Minneapolis, onde o ICE tem concentrado as suas ações por ordem do presidente Donald Trump nas últimas semanas. Enfim, Trump está numa guerra aberta com a comunidade somali, que é numerosa ali na capital de Minnesota, e tem feito uma série de operações na tentativa de encontrar cada vez mais imigrantes irregulares que ele possa prender e deportar ali. Portanto, havia uma blitz desses agentes do ICE. Essa mulher, a Renee Good, é o nome dela, de 37 anos, tem o seu carro parado. Há uma situação, a gente vê pelos vídeos ali, um pouco tenso, o carro dela, inclusive, atravessado na pista. Os agentes se aproximam, um deles, inclusive, encosta, né? A gente vê as imagens agora, tenta segurar na maçaneta do carro. Ela parece se assustar com a abordagem que é ostensiva e parte com o carro, e neste momento um dos agentes que está ao lado, não exatamente em frente ao carro, mas na lateral, dispara 3 vezes e atinge a mulher no peito. O carro vai desgovernado, bate ali à frente de um poste. Ela ainda foi socorrida, levada ao hospital e declarada morta logo na sequência, Fabiola. E o que as autoridades em Minnesota estão dizendo é que isso era uma tragédia anunciada, porque a tensão entre a população em Minneapolis e os agentes do ICE estava escalando e era uma questão de tempo para que algo assim acontecesse. O governo Trump diz que o agente que disparou o fez em legítima defesa, porque a mulher teria convertido seu carro em arma e teria tentado atingi-lo. Num primeiro momento, até oficialmente, o governo Trump diz que o agente que disparou contra ela chegou a ser levado ao hospital porque teria se ferido, e a gente vê muito claramente que as imagens não mostram que ela tenha atropelado nenhum agente, na verdade. Portanto, há uma disputa de versões, inclusive contradizendo as imagens, né? E houve, na madrugada de ontem, na noite de ontem, uma grande manifestação que não ficou restrita a Minneapolis. Ela também aconteceu em Nova York, em Nova Orleans, em outras capitais. E em dezembro do ano passado, um outro incidente, Fabiola, também com uma cidadã americana em Chicago. Ela foi baleada, mas sobreviveu, o que nos indica que vem aumentando o nível de tensão no país em relação às atividades do ICE, que recebeu carta branca da Suprema Corte para atuar mesmo sem causa provável de crime. Basicamente, os agentes do ICE podem abordar qualquer pessoa se desconfiarem que se trata de um imigrante ilegal, usando inclusive o que a gente chama de perfil racial. Quer dizer, podem abordar porque a pessoa está falando espanhol, porque está numa loja com produtos de imigrantes, porque parece indígena, enfim, qualquer justificativa, na verdade, protege os agentes do ICE hoje, é o entendimento da Suprema Corte e da própria agência, e tem havido uma atenção cada vez maior. A ProPublica, a organização de jornalismo aqui, mostra, inclusive, em setembro, que desde o início do governo Trump, mais de 170 cidadãos americanos foram presos pelo ICE, foram levados pelo ICE, e em alguns casos levaram mais de 2 dias até esclarecer que eram cidadãos e não imigrantes irregulares que pudessem ser deportados, Fabiola. Então, é isso. O Trump se elegeu com uma política de tolerância mínima, zero com imigração, e prometendo a maior deportação em massa da história do país. É o que ele vem tentando fazer e tem gerado essas cenas que a gente está vendo aí, lamentavelmente.
Conosco na TV o intervalo, mas a gente continua falando sobre esse assunto aqui no nosso YouTube, inclusive com o ex-embaixador Roberto Abdinor. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre esse episódio, inclusive, ele colocou nas redes sociais, né? Ele se pronunciou e ele disse que o agente de imigração foi atropelado brutalmente. Ele disse, é difícil acreditar que ele esteja vivo, mas agora está se recuperando no hospital. E aí ele culpou a esquerda radical por ameaçar, agredir e atacar os policiais e os agentes, né, que agem e que trabalham diariamente. Eu queria muito perguntar ao embaixador a respeito disso, como é que o senhor vê essa atuação do presidente Donald Trump em relação aos imigrantes, né, nos Estados Unidos? Olha, uma característica do Trump é o racismo que ele não declara abertamente, mas que se manifesta claramente nas ações dele. É um racismo que atinge pessoas de origem latina, africana, do Oriente Médio, da Ásia, etc., por aí vai. Ele não apenas está reprimindo a imigração ilegal, mas ele está freando mesmo a migração legal, dificultando a entrada de pessoas qualificadas nos Estados Unidos. É um racismo brutal. Veja bem, o Trump não tem nenhum respeito pela democracia nem pelos direitos humanos, e ele aplica isso fora dos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Eu li uma coisa interessante, muitos americanos que se preocupam com a imigração ilegal e que, em princípio, são favoráveis a que esses imigrantes sejam deportados, não estão gostando da maneira violenta como ele executa essa política. Ele está com uma popularidade muito baixa, de 38%, 37%, mas ele tem um apoio sólido do público MAGA, público Make America Great Again, que é o pessoal da extrema-direita. Você vê que ele critica uma esquerda, não há propriamente esquerda nos Estados Unidos, existem liberais progressistas, os democratas são assim, muita gente é assim, mas ele está encastelado numa polarização política em que ele domina uma extrema-direita radical e considera qualquer outra coisa esquerda, comunista, socialista, abominável. É uma atitude muito grave. E é muito ruim que a Corte Suprema, de certa maneira, em muitas instâncias, está dando campo livre para o Trump praticar os abusos que ele pratica. Obrigada, embaixadora. A gente já está voltando para quem estava conosco na TV. Já voltamos? Não, já voltamos. O professor Alexandre Schneider tem uma pergunta aqui ao embaixador. Vai lá, Schneider. Embaixador, é um prazer falar com o senhor. Eu queria, se o senhor pudesse nos analisar, Trump foi presidente uma vez e parece que havia mais freios naquela época, né? Quando ele, por exemplo, tentou ir contra a política relacionada ao Covid, as próprias agências americanas o seguraram, né? Agora, me parece que ele está muito mais livre, né, agora do que antes. O que o senhor acha que aconteceu na sociedade americana e mundial para ele ter tanta liberdade assim para agir e tão poucos freios como ele teve ao contrário do que ele teve no primeiro mandato? Olha, no primeiro governo, o próprio Trump foi surpreendido com a sua eleição. Ele não estava preparado, ele não tinha um roteiro, um plano de trabalho, não tinha objetivos claros. Ele esteve cercado de pessoas serenas, moderadas, tanto civis quanto militares, que seguraram muito a mão dele. Já agora, no novo governo, ele assumiu com uma plataforma clara. Uma fundação de extrema-direita chamada Heritage Foundation publicou um calhamaço de mais de 900 páginas com um roteiro de trabalho que vai até as menores repartições públicas dos Estados Unidos. E ele assumiu agora com assessores escolhidos a dedo, não pela competência. Muitos são desqualificados e inexperientes. Escolheu porque são absolutamente leais e submissos a ele, de modo que ele pode fazer o que quiser. E, como eu disse, a Corte Suprema, de certo modo, dá liberdade a ele de fazer certas coisas. É verdade que instâncias judiciárias inferiores, às vezes, seguram, mas não conseguem segurar por muito tempo, porque ele ignora essas decisões e segue em frente. A sociedade americana, infelizmente, sofreu um processo de polarização política de 15, 20 anos para cá,
que hoje o Trump torna ainda mais aguda, e não vejo muita perspectiva de solução. A minha esperança é que agora, em novembro próximo, nas eleições de midterm, do meio do caminho, os democratas conquistem pelo menos uma casa do Congresso e consigam frear um pouco. Não vão conseguir deter totalmente o Trump, mas podem segurar um pouco a mão dele. A Mariana, lá de Washington, também tem perguntas ao embaixador. Vai lá, Mari. Embaixador, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. A minha pergunta é também sobre eleição, mas sobre eleição no Brasil. A gente viu no ano passado a tentativa de interferência de Donald Trump já no processo político e até mesmo, talvez seja razoável dizer, eleitoral do Brasil, tanto com o uso de sanções quanto de tarifas, movimento do qual ele vem recuando nos últimos meses. A minha pergunta é a seguinte: à luz do que aconteceu com a Venezuela e do comportamento do presidente Trump nesse momento, o senhor faria alguma previsão sobre como devem se comportar os Estados Unidos na eleição presidencial brasileira de novembro? Olha, eu acho que a extrema-direita brasileira vai convidá-lo para intervir e ele terá um impulso. É verdade que ele tem uma relação amena com o presidente Lula, mas ele combate todo mundo que é de esquerda. A extrema-direita brasileira chega a tolerar situações de verdadeira traição à pátria. Veria com muito bons olhos uma pressão americana contra a reeleição do Lula, de modo que eu temo que seja muito provável que ele, de uma maneira ou outra, mais ou menos abertamente, tente influenciar o quadro político brasileiro e colocar aqui um presidente que seja também submisso aos Estados Unidos. A intenção dele é dominar completamente toda a América Latina. Embaixador, mas nesse ponto, na prática, esteve aqui recentemente também o ex-embaixador Rubens Barbosa, e ele disse de maneira muito clara que ele acha realmente que Trump vai querer interferir, vai querer colocar o dedo aqui na eleição brasileira. Como é que isso se daria na prática, da sua análise? Olha, o Rubens Barbosa foi meu predecessor em Washington, fez um excelente trabalho, eu respeito muito as opiniões dele e concordo inteiramente com ele. Como ele vai fazer, não sei, ele tem a CIA, ele tem fake news, tem o domínio, ele tem aliados muito fortes nas big techs americanas, que resistem muito aos esforços no Brasil de regulá-las, de segurar um pouco a mão delas. Elas privilegiam o discurso de ódio, o discurso racista, que é muito discurso do Trump e discurso da extrema-direita brasileira. De modo que eu acho que o Trump, de alguma maneira, será estimulado pela própria extrema-direita brasileira a intervir aqui, ainda que indiretamente, subrepticiamente. Quem está conosco na TV, temos mais um intervalo e voltamos em instantes pela TV, mas seguimos pelo YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube, que a gente continua aí com uma última pergunta ao embaixador, inclusive sobre essa situação envolvendo o Brasil. O embaixador, logo no início, o senhor, quando estava fazendo uma análise sobre a questão da Venezuela, o senhor falou sobre o posicionamento da diplomacia brasileira. O presidente Lula, ele se pronunciou logo no início pelas redes sociais, condenando, né, o ataque dos Estados Unidos. Como é que o senhor tem visto a postura do presidente Lula e da diplomacia brasileira em relação a esse caso? E aí, já ampliando uma outra pergunta, embaixador, os dois que começaram aquele affair, que começaram aquele encanto, Lula e Trump, essa situação da Venezuela pode prejudicar a relação entre Brasil e Estados Unidos? Olha, a postura do presidente e do Brasil é muito correta e tem sido expressada muito bem pelos nossos embaixadores na ONU em Nova York e na OEA em Washington, muito claramente. É uma postura tradicional do Brasil de respeito à soberania, aos princípios da não intervenção, do não uso da força, do respeito à integridade territorial dos Estados, princípios que o Trump ignora solenemente. De modo que eu temo realmente que nós vamos ter problemas com ele. Agora,
Por outro lado, o presidente Lula tem tido o cuidado de não nominar o Trump, não atacar o Trump pessoalmente. O Trump leva muito a sério coisas pessoais. Então, o fato de o presidente não tê-lo atacado diretamente, de certo modo, pode amenizar uma reação negativa de Washington à postura correta do Brasil. E acha que essa situação entre Brasil e Estados Unidos está encerrada já? Ou não, hein, embaixador? Já está resolvido isso ou não? Bom, no plano multilateral, no plano das declarações políticas, o Brasil já fez o que tinha que fazer. Agora é acompanhar esse triste episódio da dominação da Venezuela pelo Trump durante muitos anos. Isso é muito sério. Infelizmente, vamos ter que conviver com isso, mas vamos ter que controlar nossas reações, defender nossos princípios sem ser agressivos em relação à pessoa do presidente.